Muito bem-vindos no nosso encerramento do ano 2023, que a gente achou que nem ia chegar. Foi um ano muito difícil. E estamos aqui, graças a Deus, fazendo o nosso encerramento. Vamos fazer assim, a Emília vai fazer a prece inicial, aí as meninas vão vir aqui na frente, cantar, vou até a mesa para vocês não se E aí depois eu vou falar rapidinho. O Sérgio, a Emília e o Rafael vão entregar vocês para o ano que vem. E o Roberto para o trabalho. Eu, né? Trabalhar um pouco mais. E aí vocês voltam para cá, vão cantar mais 2 músicas e aí a gente encerra. Tá bom? Depois que eu falar, a Emília vai fazer a prece e aí vocês vão cantar, tá bom? Então, Emília. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos elevando o nosso pensamento, vamos buscando Jesus, o nosso Divino Mestre, que nos ensina o caminho do amor, da verdade. Ele nos ensina a verdadeira vida, é incansável o amor divino que Ele distribui para cada um de nós todos os dias, todos os momentos. E nós, Senhor, neste instante de alegria, porque a alegria de Te conhecer melhor, a alegria de conhecer o caminho iluminado que nos ofereces, nos ensinando as Tuas leis de amor e de paz, de fraternidade e de esperança. Nós queremos contigo, Senhor, chegar até Deus, nosso Pai, numa gratidão imensa por tudo que Ele nos proporciona, por toda a força que recebemos, pela saúde física e espiritual que recebemos do alto. E num pensamento de amor, de fraternidade, de união deste grupo que ensina as Tuas leis de amor sem parar há 40 e tantos anos, nós queremos continuar esse trabalho, Senhor. Fortaleça-nos, socorre-nos na hora de angústia, na hora de fraqueza e ajuda-nos a caminhar contigo, rogando a Deus, nosso Pai, por cada um de nós e por todos os nossos irmãos. Pai nosso, que estás no céu e em toda parte, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino de amor e de luz. Seja feita sempre a Tua vontade, na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão do corpo, o pão do Espírito. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ajuda-nos a perdoar aqueles que devem. Envolver-os de luz a cada instante. Não nos permita cair em tentações e livra-nos de todo mal que possamos fazer a alguém, porque seguimos as Tuas leis de amor. E o amor, acima de tudo, envolve as criaturas. Sê conosco, Mestre. Graças a Deus. Nós não, né? Vocês vão ter que... Não, ela falou
só as meninas e bora. Você fez sem ensaio? Você fez esse ensaio? Eu vou em casa com uma saia. Fica um homem levado todo. Vai, tá vendo? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Tudo bem? Boa noite. Coloquei no seu. Nossa, isso. Saiu. Você quer uma Não, você vai falar. Ai, se desculpa. Imagina. Sobreviveu, Alberto? olha, tava difícil para pegar, eu pensei que era um maestro, né? Emociona. Sobrevivi. Bom, eu vou ser rapidinha porque nós temos um jantar esperando a gente, né? Como eu estava falando, 2023 foi um ano bem desafiador. Tenho certeza que para todo mundo tivemos muitas dificuldades em casa, no trabalho, aqui no Jesus do Lar, muitas coisas acontecendo. E eu me lembrei do primeiro dia desse ano, de 2023, depois de 3 anos fechados. A gente estava muito desmotivado, cada um sem saber, sem ter o nosso canto aqui, que é o Jesus no Lar. E eu me lembro de ter convidado as meninas, por isso que eu falo muito das meninas, me desculpem, meninas. Mas fazer o quê? Língua das meninas, as coisas não. E eu lembro de eu convidar vocês e falei, gente, vamos fazer só um ano. E quantas vezes a gente convida as pessoas para fazer o curso de Espiritismo e elas vêm a grade e falam 7 anos, ixi, 7 anos, eu nem sei se eu vou estar vivo. A gente passou um ano e eu convidei para fazer o primeiro ano. Então faça o primeiro ano e depois a gente pensa no segundo. E é muito legal ver depois de um ano que vocês parecem muito animadas para começar o segundo, não é? E às vezes a gente tem que caminhar assim, é um passo de cada vez, porque se a gente pensar no todo, a gente se perde, né? A gente quer ser perfeito, mas quando a gente vê o estado que a gente está, fala, nossa, deixa pra lá, não vai dar para essa vida. Mas a gente começa um passinho de cada vez.
aprender? O que é aprender, né? O ser humano, é muito interessante que o ser humano é o animal mais frágil da natureza. Se a gente reparar, qualquer animal, ele sai do útero, passa ali algumas horinhas, ele já está andando, ele já está se movendo. Em muitos casos, os pais já até foram embora, já deixaram eles lá. E nós somos muito frágeis. A gente fala, nossa, por que a gente dominou o mundo, né, sendo tão frágeis ao nascer? Né? Por que a gente não nasceu pronto? A gente fala, poxa Deus, se a gente já nascesse andando, falando, ia ser muito mais fácil, né? Já ia ter pulado algumas etapas. E essa é a nossa primeira lição de evolução espiritual. Por que a gente nasce frágil? Porque nós já estamos prontos. Andar, falar, dirigir automóvel não, precisa de carteira, a gente tem que aprender. Mas a gente já sabe falar, com pouco tempo a gente já vai saber falar, comer. A gente precisa nascer frágil para a gente ter a primeira aula de humildade da gente. Porque nós somos seres para evoluir em conhecimento. Então a gente tem que ser frágil para a gente entender que nós dependemos de outro. E às vezes a gente não toma muito a sério essa lição. Porque criança com 2 anos já acha que sabe tudo. E aí, como pais, a gente começa a aprender que quando a gente vê as crianças falando assim, fala, coitadinho, ele não sabe de nada. Mas por quê? Porque a gente começou lá, devagarinho, andando, aprendendo tudo isso. E aí, quando a gente aprendeu tudo isso e a gente vê a criança com dificuldade para caminhar, a gente fala, nossa, ela não sabe o que é problema. Por quê? Porque a gente vai aprendendo. E é importante que a gente tenha essa convivência, que a gente aprenda passo a passo, que a gente aprenda a comer. Porque uma vez automatizado isso, a gente não esquece. A gente vai seguindo. Agora, o conhecimento espiritual leva um tempo. E aí, na nossa primeira lição de saber que nós somos frágeis e nós precisamos um do outro, veio a nossa noção de civilização. Tem uma antropóloga que estuda aí os seres humanos, chama Margaret Mead. Perguntaram para ela, né, como ela estuda muito a evolução humana, perguntaram para ela qual é o primeiro traço de civilização que ela tinha descoberto na humanidade. E estava todo mundo esperando que ela falasse assim, aquele jarrinho de barro, aquela cerâmica, a roda, coisas assim. E ela disse que não, a primeira traço de civilização nosso é um fêmur curado, um osso da perna curado. E aí a pessoa falou, não entendi. Ela falou, porque naquela época, lá no começo, para que a pessoa, se a pessoa quebrasse a perna, quebrasse um osso, ela precisaria ficar parada uns 6 meses, não tinha remédio, não tinha antibiótico, não tinha nada para dor. Ela precisaria ficar parada, descansando, por uns 6 meses para que esse osso colasse. Como é que alguém que depende de caçar, de ir atrás das coisas, de se proteger do frio, como é que ele faria isso? Somente se uma outra pessoa ajudasse. Se uma outra pessoa assumisse as tarefas dela para que ela pudesse se curar. Então, mais uma vez, a gente tem a certeza de que nós somos civilizados, nós somos seres humanos, não pelas coisas que a gente tem, mas pelo que a gente faz uns pelos outros. E é aí que a gente aprende, né? Nessa troca que nós realmente nos tornamos civilizados. Mas aprender requer perseverança. E perseverança é complicado porque a gente tem muitos motivos para desistir. Tenho certeza que as meninas, o Roberto, nesse ano aqui, um monte de vezes pensaram em não vir. Quer saber? Já perdi a aula passada, não vou. Isso está difícil, eu não entendi. Também não consigo fazer questionário. É muito tarde, eu tenho um compromisso em casa. Não tiveram vários momentos que falam assim, acho que não vou conseguir? E aí a gente teve perseverança. E o que é perseverança? A perseverança é uma fé ativa. E o que é fé? Fé não é acreditar, como a gente fala. Fé acreditar é aceitar. Nós aceitamos Deus. Nós acreditamos em Deus. Mas a fé, efetivamente, é
confiar. Mais do que acreditar. Porque a confiança gera uma entrega. Quando vocês deixaram todos os outros problemas para virem aqui estudar, é porque vocês confiavam que isso ia trazer algo melhor para vocês. Vocês confiaram que Deus estava aqui e ia resolver lá todos os outros problemas. E aí a gente descobriu que Ele não resolveu. Mas a gente saiu tão forte daqui que a gente resolveu sozinho. A gente conseguiu sozinho na nossa ideia, né? Porque Ele estava lá carregando a gente. Por que Ele estava ali? Porque a gente veio aqui conhecer Ele, saber do que Ele estava falando, quais são os ensinamentos, como é que a gente faz para caminhar melhor. Então, a perseverança é confiar e seguir adiante. Então a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar e acreditar em Deus, confiar, se entregar e a partir daí a gente segue a nossa caminhada. E precisamos aprender isso. E aí no livro Fonte Viva, do Emmanuel e do Chico Xavier, no capítulo 30, chama-se Educa. E aí a gente começou a aprender. E aí a gente precisa, e quando a gente fala em educar, a gente pensa sempre em educar o outro. Né? A pessoa precisa ser educada, ela é muito difícil. E a gente quando falamos em educação aqui, e tem uma pessoa que vai adorar ouvir isso, é o Paulo, o Rafael é Paulo 100%, né, Rafael? E ele disse na primeira carta a Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, não tem como falar de perseverança sem falar de Paulo. E ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele não demorou para chegar nessa conclusão, porque Paulo veio de uma caminhada religiosa, ele conhecia muito sobre Deus. Mas para conhecer Jesus, ele precisou voltar no começo, lá, cego, sem nada. E ele perseverou, porque ele confiou quando falou para mim: vem e me segue. Parece fácil a gente falar. E a gente fala assim: jamais vou conseguir isso. Mas cada pequeno passo que a gente deu na nossa vida, a gente seguiu o exemplo de Paulo. Porque senão nós não estaríamos aqui. A gente não estaria enxergando as nossas dificuldades, os nossos erros e falando: quer saber? Eu vou melhorar, eu vou mudar. Tá bom, errei, né? Eu preciso melhorar isso, mas eu vou melhorar, eu vou mudar. Então, educa, ele fala aqui, não é educar os outros, é educar a gente mesmo. E ele fala, dá alguns exemplos, né, de que ele fala que somente a semente minúscula reside o germe do tronco do benfeitor. Então é preciso aquela primeira sementinha para virar essas árvores enormes que estão aí. E ele diz que no bloco de pedra há obras-primas de estatuário, mas alguém precisa ir lá moldar essa pedra para ela que se transforme numa estátua. Ele diz que a escultura precisa do formão. Ele diz que a corrente cristalina precisa de aquedutos que levem a água. Já pensou se a gente... Já está quase assim, mas já pensou se a gente tivesse que voltar lá na fonte para buscar água todo dia? Então nós vamos educando o nosso espírito, aprendendo, e aprendendo na parte física, sim, nós temos tecnologia, engenharia, matemática, enfim, tudo que a gente aprende e coloca em prática para o nosso benefício físico, para que a gente tenha os nossos confortos, para que a gente se proteja do frio, da fome, para que a gente tenha uma boa casa. Mas isso não é o mais importante, porque ele fala aqui, também o Espírito traz consigo o gene da divindade. E é muito importante a gente lembrar que nós temos sim, Deus habita em nós. E a gente fala assim, quantas vezes a gente já não viu aí nos para-choques de caminhão, né? Eu não sou Deus, mas eu sou filho dele, né? Ou tem um monte de frases assim, né? Eu não sou dono, mas eu sou filho do dono. E não é nesse sentido que a gente é filho de Deus. Porque se a gente fosse filho de Deus, a gente não teria tanta vaidade assim. Se a gente se mostrasse exatamente como filho de Deus, não seríamos tão vaidosos de falar assim: ah, eu conheço o dono, eu posso fazer o que eu quiser. Porque se a gente souber a verdade que Deus traz para nós, nós vamos fazer exatamente a vontade dele e não a nossa.
Por isso é necessário que a gente se eduque. E ele fala que somente no coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Muitas vezes a gente quer ser bom, mas a gente não sabe como. Muitas vezes a gente fala que vai. Isso tem muito refletido hoje. A gente quer ser muito bom para os nossos filhos. E aí a gente mima. A gente quer que eles não passem nenhuma dificuldade. E aí a gente estraga. E o mundo vai fazer eles sofrer muito. E aí a gente vai sofrer junto. Por quê? Porque talvez se a gente tivesse dado os pequenos corretivos, ele não estivesse sofrendo tanto hoje. Mas não tem problema. A gente vai se recuperar. A gente vai aprender e vai voltar quantas vezes forem necessárias para aprender. E essa é a misericórdia de Deus. O atraso é nosso. A gente vai ficar repetindo a mesma lição toda vez. A gente pode tentar ter perseverança, botar pé firme e cometer erros novos. Quer dizer que a gente não vai cometer bobagem, né? Mas cometer erros novos, inclusive na educação dos nossos filhos. E ele fala que nós temos que cultivar o nosso cérebro para produzir iluminadas formas de pensamento. Se a gente manter o nosso padrão lá embaixo, só nas coisas ruins, só no que é difícil, só no problema, só no negativo, a gente vai ficar parado aqui. É preciso uma energia para a gente falar, isso está ruim, mas vai melhorar. E aí sim a gente fala, eu sou filho de Deus. Como assim as coisas vão ficar desse jeito? Eu sou capaz de mudar e melhorar. E ele diz então que a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Mas a gente precisa, porque lá na época que a gente estava lá com a perna quebrada, provavelmente a gente reclamava muito, xingava muito. Hoje a gente não faz isso. A gente não xinga, a gente não reclama, a gente não maldiz. Nós já estamos aqui, ó. E se não estamos, vamos chegar. Não importa o que aconteceu ontem. Hoje nós somos melhores do que ontem. E amanhã vamos ser um pouquinho melhor. Eles perseverando, como Paulo perseverou. A gente ouve a história dele e fala, nossa, é um herói. Deve ter sido super fácil. Nada foi super difícil. Muitas vezes ele deve ter pensado, será que eu dou conta? E ele deu. E naquela época, se a gente pensar e da forma como encerrou-se a história dele, para aquelas pessoas lá, não foi ninguém. Também aprontou e rebelou todo mundo, morreu, acabou. E hoje, 2000 anos atrás, a gente está falando dele. Então, às vezes, a gente fica preocupado de colocar o nosso nome lá na fama, aqui, agora, nesse momento, ser famoso, ser influencer, ser youtuber, sei lá como é que a gente pode ser, porque eu preciso deixar minha marca na história. Mas deixa a marca na história, muitas vezes mais, uma mãe que larga tudo para cuidar de um filho, um pai que sai atrás de tirar um filho das drogas, sabe, que persevera nisso, ele marca muito mais o mundo do que a pessoa que está falando famosa para muitas pessoas. Porque diz um ditado hebreu que quem salva uma alma, salva o mundo inteiro. Não a pessoa que fala para todo mundo. Ele diz então para a gente, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. E aí, seguindo as palavras de Paulo, voltando no que ele fala, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos templos de Deus, mas a gente precisa, e ele conclui a ideia de sermos filhos de Deus, não com essa de que a gente pode fazer tudo porque Deus permite, mas ele diz assim, se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Quando a gente aprende do Evangelho, quando a gente vive o Evangelho nas dificuldades do dia, em tudo que a gente passa pela vida e a gente vence a nós mesmos, aí Deus está se manifestando em nós. Porque as pessoas vão olhar para a gente e falar, aquele é o exemplo que eu quero. Como até hoje a gente fala, eu quero seguir aquele exemplo de Jesus.
Eu quero seguir o exemplo de Pedro, de Paulo, porque na própria personalidade deles, na própria aparência deles, a gente vê que aquilo lá é o que tinha de melhor, porque eles não temiam nada, eles se entregavam ao que quer que fosse, porque eles confiavam, eles sabiam que como o Evangelho, como Jesus era transformador. Como é que a gente faz isso para manifestar Jesus, Deus em nós? E aí, novamente, Paulo, Rafael, você me deve, viu? Eu só falei de Paulo, isso é homenagem. Como é que a gente consegue isso? Na primeira carta de Tessalonicenses, para os Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 11, que diz assim: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Então, como é que a gente consegue transformar a nossa vida através do conhecimento? Nos vestindo de fé, de confiança e de entrega a Deus, né? E da caridade, ajudando os nossos irmãozinhos a curar o osso quebrado, porque em algum momento nós vamos estar quebrados, alguém vai ajudar a consertar a gente. Muita paz para nós. Aí, nós temos 5 alunos. E aí eu vou chamar, como ele é um só, o Jorginho já ficou meio chateado que ele não foi o primeiro, então eu vou falar para o Rafael vir aqui para entregar uma lembrancinha para o aluno dele. E se você quiser falar algumas palavras para o seu aluno, fique à vontade.